Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês falando a respeito dos maiores sucessos de 2019 para mim, porque eu já fiz o vídeo das maiores decepções e dos maiores fracassos, que para mim são coisas diferentes. Então hoje eu decidi fazer o vídeo dos maiores sucessos. Muitas pessoas já me pediram esse vídeo, principalmente porque eu já fiz o vídeo dos maiores fracassos, mas eu tava esperando um pouquinho mais para eu ter uma ideia um pouquinho melhor, até Star Wars sair, até Frozen 2 já ter a sua bilheteria um pouquinho mais formada, para trazer esse vídeo para vocês. Então hoje eu vou falar a respeito dos maiores fracassos do ano passado. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem. Muita gente assiste os vídeos, acompanha, comenta, mas ainda não se inscreveu. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido, porque eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos. E só explicando um pouquinho os critérios que eu vou utilizar, os critérios não são somente numéricos, eu não vou pegar somente os 10 maiores filmes de 2019 e listar aqui pra vocês. Eu vou pegar os filmes que foram as maiores surpresas, os filmes que fizeram uma bilheteria muito boa, e eu tentei abordar todas as faixas ali de orçamento. Eu peguei filmes pequenos, filmes medianos e os grandes filmes que fizeram muito sucesso, e eu deixei inclusive alguns filmes bem grandes fora da lista, porque eram filmes que muitas pessoas já esperavam que fosse fazer muito dinheiro, então eu acabei não incluindo todos esses filmes na lista. Por exemplo, vocês não vão ver todos os filmes bilionários aqui dentro da lista. Então vamos lá, o primeiro filme que eu vou citar no vídeo de hoje é o filme Parasite, o filme da Coreia, dirigido pelo Bong Joon-ho, que fez bastante dinheiro, ainda tá fazendo muito dinheiro e deve continuar tendo uma corrida muito bem sucedida, principalmente devido à grande quantidade de indicações ao Oscar. A gente ainda não sabe como vai ser a premiação, obviamente, mas o filme pode continuar fazendo muito dinheiro daqui pra frente, e o filme já tem 136 milhões de dólares, com 25 milhões de dólares em território americano, e um orçamento de somente 11 milhões. Então o filme já se pagou mais de 10 vezes e, na minha opinião, é um dos maiores sucessos dos filmes lançados no ano passado. Depois eu coloquei um filme que pouquíssimas pessoas ouviram falar aqui no Brasil, mas quem acompanha o Clube da Bilheteria com certeza já ouviu falar, que é o filme As Golpistas, estrelado pela Jennifer Lopez. O filme fez muito sucesso em território americano, e se esses filmes tivessem um alcance mundial, esse filme tinha chances de ter sido um grande fenômeno, mas foi um grande sucesso. O filme conseguiu fazer 157 milhões de dólares ao redor do mundo, com 105 milhões vindos somente dos Estados Unidos. Se a gente pegar a média do que os filmes fazem dentro e fora dos Estados Unidos, esse filme poderia ter feito quase 300 milhões de dólares. E o filme teve um orçamento por volta de 20 milhões de dólares, então foi uma grande surpresa, porque foi um filme que chegou, que muitas pessoas achavam que ia ser um grande fracasso, mas o filme foi muito bem aceito e acabou atraindo muito público, principalmente no boca a boca. Depois eu coloquei o filme Downton Abbey, que fez 190 milhões de dólares. Foi uma grande surpresa, porque foi uma das primeiras vezes que um seriado conseguiu fazer a conversão completamente da televisão para o cinema. Muitas pessoas não acreditavam que essa conversão fosse possível, ainda mais para uma série como Downton Abbey, que muitas pessoas assistem casualmente, que muitas pessoas de mais idade acompanham, então não era esperado que essa conversão fosse tão bem feita como foi. E o filme, como eu disse, fez 190 milhões ao redor do mundo e 96 milhões em território americano, com um orçamento de somente 15 milhões de dólares. Então o filme foi um tremendo sucesso, fez quase 15 vezes o seu orçamento e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores sucessos de 2019. Depois eu coloquei o filme Capitã Marvel. Eu não coloquei o filme Capitã Marvel entre os primeiros colocados, justamente porque muitas pessoas argumentam contra o sucesso de Capitã Marvel, dizendo que o filme foi lançado muito próximo de Vingadores Ultimato, que o pessoal estava no hype de Vingadores Ultimato, então por isso o filme fez sucesso. Mas a gente não pode negar que foi o maior filme de uma heroína. Muitas pessoas falavam que seria o grande primeiro fracasso da Marvel antes do filme chegar, porque era uma heroína praticamente desconhecida, mas o filme acabou conseguindo fazer essa conversão e ser um grande sucesso, independente dos motivos pelos quais conseguiu isso. Se foi por causa de Vingadores, se foi porque as pessoas realmente queriam um filme da Marvel com uma mulher no papel principal, mas de qualquer forma o filme fez 1,128 bilhão de dólares e 426 milhões de dólares em território americano, que foi um número realmente muito grande.
e o filme custou 160 milhões de dólares, então foi um filme barato se a gente comparar com outros grandes filmes de heróis. E o próximo filme que eu vou citar é o filme Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, do diretor Rian Johnson, e o filme ainda tá passando e ainda tá adicionando mais bastante dinheiro para os 266 milhões de dólares que ele já fez com um orçamento de somente 40 milhões de dólares. Então o filme já se pagou muitas vezes e ainda tá fazendo muito dinheiro. O boca a boca desse filme ainda tá sendo muito bom e o filme inclusive conseguiu uma indicação por melhor roteiro original, um filme que ninguém esperava nada de indicações e o filme acabou tendo uma das indicações surpresas da noite. E agora um filme de ação que ficou muito famoso aqui no Brasil é o filme John Wick 3, que é um dos maiores sucessos. Por quê? Porque eu coloquei ele nessa lista, mesmo ele não tendo uma bilheteria tão expressiva assim. O filme fez 366 milhões de dólares, incluindo 171 milhões de dólares somente em território americano, com um orçamento de 60 milhões de dólares. E por que esse filme do Keanu Reeves merece estar na lista? Porque o filme fez muito mais do que os dois primeiros. Para vocês terem uma ideia, o primeiro filme fez na casa dos 80 milhões de dólares, o segundo filme fez na casa dos 171 milhões de dólares, e se vocês analisarem o histórico de filmes aí de Hollywood, é muito difícil que uma série de filmes que fez um valor consiga aumentar muito do segundo para o terceiro filme, com exceção de algumas franquias, como Velozes e Furiosos, que disparou ali no quinto, sexto, sétimo filme. É muito raro a gente ver isso acontecendo. Mas o filme fez 326 milhões contra, como eu disse, 80 milhões do primeiro e 171 milhões do segundo filme. Então o filme conseguiu mais do que dobrar, ou praticamente dobrar, o que o filme 2 fez. E o próximo grande sucesso é o filme Nitsa, que vocês podem não conhecer, mas é um enorme sucesso de uma animação que foi lançada na China. É o único filme chinês que eu vou citar. Eu poderia citar aí 5 ou 6 filmes chineses que fizeram muito sucesso, mas eu não queria criar uma lista também somente de filmes que vocês podem nunca ter ouvido falar. Mas o maior sucesso na China esse ano foi justamente o filme Nitsa, que é uma animação de um folclore chinês, e o filme fez 728 milhões de dólares ao redor do mundo, e 723 desses 728 vieram da China, tornando esse filme o filme mais bem sucedido de animação em um só território, batendo qualquer outro filme. E eu só não coloquei ele mais em cima na lista porque eu, pelo menos, ouvi dizer que esse filme teve um orçamento muito alto, que passou aí quase uma década em produção, e eu não consegui encontrar o valor. A China não libera os valores normalmente, a China costuma esconder quanto ela gastou para fazer um filme, então eu não posso colocar o filme um pouco mais alto, porque eu não sei se eles gastaram, de repente, 400 milhões, 300 milhões para fazer esse filme, mas com base na bilheteria e com base no enorme sucesso do filme, eu coloco ele nessa posição. E logo acima do Nitsa, eu coloquei o filme Frozen 2, que já bateu seu antecessor, que já se tornou a maior animação de todos os tempos, e muitas pessoas esperavam que isso fosse acontecer, mas muitas pessoas não esperavam que isso fosse acontecer. Muitas pessoas acharam que Frozen já tinha perdido força, porque demorou demais entre um filme e outro, mas a gente está vendo recentemente, por Procurando Dory, por Os Incríveis 2, que esse tempo de espera muitas vezes ajuda a bilheteria, porque a pessoa que assistiu com 10 anos no cinema agora vai assistir a sequência com 20 e vai levar talvez o irmão ou o filho e etc. E o filme, na minha opinião, vai bater a marca de 1,4 bilhão de dólares, entrando ali quase que no top 10 das bilheterias mundiais. E o filme está quase chegando em 500 milhões de dólares em território americano, com um orçamento de somente 150 milhões de dólares, que é um orçamento menor do que a maioria dos filmes da Pixar, por exemplo. E agora, um filme que eu debati bastante se eu deveria colocar na lista ou não, mas eu decidi colocar, é o filme Homem-Aranha Longe de Casa, principalmente porque o filme foi o primeiro filme do Homem-Aranha a bater a marca de 1 bilhão, e não só ele bateu 1 bilhão, como ele fez 1,132 bilhão de dólares, e conseguiu ficar quase 300 milhões de dólares à frente dos outros filmes do Homem-Aranha, do filme mais bem sucedido do Homem-Aranha, que tinha sido o Homem-Aranha 3, com 890 milhões. E obviamente existe ajuste de inflação, existe isso, existe aquilo, mas se a gente pegar os filmes do Mark Webb, eles são filmes mais recentes que fizeram abaixo dos 800 milhões de dólares, então conseguir dar essa alavancada no Homem-Aranha como uma propriedade intelectual foi algo muito grandioso, e a inclusão dele no universo Marvel foi muito certeira para a Sony. E agora, entrando no top 3, eu coloquei o filme do Aladdin. Eu debati bastante se eu ia colocar o Aladdin ou o Rei Leão,
mas eu decidi não colocar o Rei Leão na lista porque muitas pessoas estavam falando que o Rei Leão era um filme que possivelmente ia bater a marca dos 2 bilhões, e eu realmente acredito que o filme teria batido essa marca dos 2 bilhões se ele tivesse sido mais bem aceito e principalmente se as vozes tivessem sido mais bem aceitas. Muitas pessoas não gostaram do filme e o boca a boca foi bem negativo, pelo menos as pessoas que eu falei, a grande maioria não gostou se a gente comparar com a animação. Então eu decidi colocar o Aladdin, porque eu acho que o Aladdin teve o efeito contrário. O filme veio com expectativas baixas, ao contrário do Rei Leão, e acabou batendo a marca de 1 bilhão, principalmente por causa do boca a boca positivo, principalmente porque muita gente adorou o filme, e muitas pessoas comentavam com outra, e muitas pessoas acabaram indo por causa disso. E o filme fez 1,050 bilhão de dólares, com 355 milhões nos Estados Unidos, e um orçamento de 183 milhões. Então, principalmente por causa da expectativa e do que o filme conseguiu fazer, eu coloco ele na terceira posição desse ano. E agora, entrando nas duas primeiras posições, eu pensei bastante em qual ordem eu colocaria os dois primeiros filmes. Vocês vão entender a minha dúvida, mas eu decidi colocar na segunda posição o filme do Coringa, que foi a maior surpresa do ano. Eu fiz um vídeo falando que Coringa foi o maior fenômeno de 2019 e eu realmente acredito nisso, foi a maior surpresa. Muitas pessoas esperavam que o filme não fosse ser bem sucedido, mas o filme foi uma enorme surpresa e bater a marca de 1 bilhão de dólares, sem a China e etc, foi uma grande marca. Foi o primeiro filme com uma classificação R a bater a marca de 1 bilhão de dólares, então o filme tem infinitas marcas aí que a gente pode citar, além das 11 indicações, é o filme recordista de indicações em 2019, então não dá pra gente negar o sucesso do filme, e na maioria dos anos eu colocaria o Coringa como primeiro colocado. Na maioria dos anos não teria nem disputa, porque é um filme que custou somente 60 milhões de dólares. Conseguir bater a marca de 1 bilhão já é algo que a gente nunca ouviu antes, é algo que parecia impossível, mas o filme do Coringa conseguiu. Vocês que assistem aqui o Clube da Bilheteria sabem que eu apostei no filme bater a marca de 1 bilhão desde o começo, mesmo com os grandes canais aí de cinema falando que Coringa não ia bater 1 bilhão de jeito nenhum, os grandes especialistas aí, entre aspas, falando que Coringa não tinha nem chance de bater 1 bilhão, mesmo semanas antes dele bater 1 bilhão de dólares, e eu apostei no filme e pra mim ele tá nessa segunda posição, somente porque na primeira posição tá o maior filme de todos os tempos, que é Vingadores Ultimato. Obviamente, se a gente ajustar pela inflação, o filme cairia algumas posições, mas não dá pra gente comparar épocas diferentes, porque tem formas diferentes de assistir filme. Antigamente não existia Netflix, antigamente não existia nem DVD, dependendo do filme que você for fazer uma comparação. E O Vento Levou, por exemplo, muito do lucro do filme veio de relançamentos, porque as pessoas não tinham nem fita cassete ainda na época, então a única forma de reassistir E O Vento Levou era ir ao cinema várias vezes. Então, Vingadores Ultimato fez 2,780 bilhões de dólares, inclusive 858 milhões de dólares em território americano. É uma das marcas mais incríveis aí que um filme já bateu, e o filme bateu todos os recordes de abertura, abriu acima de 1 bilhão de dólares, então não dá pra gente ignorar que o filme dos Vingadores fez em 3 dias o que o filme do Coringa não fez até o momento. O filme ainda não conseguiu bater o fim de semana de abertura de Vingadores Ultimato, então acho que não dá pra gente desprezar esses números, e mesmo que eu quisesse colocar o Coringa, principalmente por causa das indicações ao Oscar, na primeira posição, não dá pra gente ignorar que o filme Vingadores Ultimato fez quase 3 vezes o que Coringa fez, então pra mim ele fica na primeira posição. Então galera, agora como sempre eu quero saber de vocês. Eu não vou pedir pra vocês citarem obviamente os 10 maiores filmes, mas eu queria que vocês me dissessem os 2 maiores sucessos de 2019 na opinião de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.